meu nome é Ana Luísa, eu sou graduanda do curso de Letras e Literaturas da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e bolsista de iniciação científica pela FAPERJ. O título do meu trabalho é Literaturas que Transcendem o Tempo e as Mídias, o Conto do Cortador de Bambu e a animação do Conto da Princesa Kaguya pelo Estúdio Ghibli, orientado pela professora Maria Cristina Cardoso Ribas. A literatura japonesa do século X é caracterizada por ser representada em forma de conto de fadas. Nesse contexto, nós temos o Conto do Cortador de Bambu, que foi escrito por um autor anônimo durante esse período, e é conhecido como a mais antiga narrativa em prosa do Japão. O conto narra a vida de Kaguya, uma menina misteriosa que foi encontrada dentro de um caule de bambu por um cortador de bambu local. E a partir daí, o cortador de bambu toma para ele que a menina é um presente dos céus e que a sua missão agora é cuidar e ser responsável pela vida dela. Então, ele é encarregado de acompanhar todo o seu processo de crescimento e amadurecimento. O famoso conto atravessou diversas gerações até chegar um novo suporte, as telas do cinema. Lançado em 2013 pelo diretor Isao Takahata e pelo estúdio Ghibli, nós temos o Conto da Princesa Kaguya. E ele possui como inspiração o conto do século X, o Conto do Cortador de Bambu, que foi citado anteriormente. O drama de animação produzido pelo estúdio Ghibli concorreu ao Oscar de melhor animação em 2015. Ao analisarmos essas duas obras, busca-se compreender a literatura enquanto forma artística se transforma e ganha novas dimensões ao ser transposta para o formato de animação. A animação do estúdio Ghibli não apenas recria uma história antiga, mas oferece uma releitura da personagem principal. As mudanças feitas na narrativa não foram feitas por acaso, mas sim buscando um aspecto recorrente do estúdio responsável pela produção e de seu roteirista, o Isao Takahata, dar voz às personagens femininas e às suas emoções que foram apagadas pela história. A exploração da transposição entre o conto do cortador de bambu e o conto da princesa Kaguya é motivada pela rica tradição cultural japonesa que permeia ambas as obras, e a análise entre as mídias literárias e cinematográficas permite a compreensão mais profunda dos elementos míticos, culturais, filosóficos e estéticos que moldam a obra e também uma nação. As mudanças feitas no processo de transposição não são meramente formalizações. Elas possuem um propósito de gerar algum efeito, seja ele negativo ou seja ele positivo. Analisando as adições presentes na obra de Takahata em relação ao conto do século X, é explícita a demonstração de que mudanças sutis na narrativa podem representar toda uma ressignificação para os personagens ou até mesmo para o significado da obra, como o próprio título de ambas. Na primeira, nós podemos perceber que temos Taketori no Monogatari, o conto do cortador de bambu, e na segunda temos a modificação, Kaguya Hime no Monogatari, conto da princesa Kaguya. A pesquisa parte da análise do processo de transposição midiática do conto do século X para a obra fílmica dos estúdios Ghibli. O processo de transposição midiática, no esforço de ver a oposição e a conexão entre as duas materialidades, suportes e configurações diferenciadas e independentes, que por sua vez se constituem em artes e de mídias diversas, bem como são produzidas em distintos contextos estéticos políticos. A metodologia, portanto, acolhe a vertente teórico-crítica, como é a dupla dimensão das intermedialidades, segundo a Thaís Flores Nogueira Diniz, ao mesmo tempo em que implica o conhecimento consistente em teoria literária, em modelo comparativista e imersão nas áreas afins, valoriza a experiência da leitura, do livro e do filme. Todo esse conjunto precisa ainda do olhar das ideologias que atravessam nos discursos verbais e imaginéticos. Portanto, a atividade de contextualizar as obras examinadas, as releituras operadas para adaptação e o seu modo de operar, pensando nas demandas contemporâneas e possíveis diálogos com a tradição. Destaca o crescente exercício de um olhar crítico, atento, curioso e abertura para acolher as hibridizações das narrativas. Tessitura que, na verdade, sempre foi o modo composicional da literatura e outras artes que esquecemos de ver. Mudanças sutis na narrativa que podem representar toda uma ressignificação para os personagens ou até mesmo o significado da obra. O idioma japonês, por exemplo, cuja configuração ideogramática exerce uma influência significativa sobre a leitura e interpretação das imagens, consequentemente na análise e na interpretação de ambas as obras. As conexões entre os sistemas midiáticos é cada vez mais frequente, e as produções artísticas estão cada vez mais hibridizadas em termos de forma, cultura e conteúdo, atravessando o espaço e redimensionando o tempo. Muito obrigada, e aqui estão as referências.